Fala moçada, aqui é o Lucas de novo, canal Universo Antares. Para quem não sabe, a gente começou um projeto de leitura conjunta em ordem cronológica dos clássicos, tá? A gente já fez um vídeo começando, resumindo o canto 1 da Ilíada de Homero. Esse aqui é o segundo vídeo, então a gente vai fazer um vídeo para cada canto, usando essa divisão que é mais ou menos como se fossem capítulos, né? Cada canto um capítulo da Ilíada. O primeiro vídeo já está aqui no canal, tá? É o primeiro link aqui embaixo, primeiro link. E para você saber mais, veja o segundo link aqui embaixo, que é o do nosso canal no Telegram, tá bom? Então, deixa eu fazer um resumo bem pequenininho, bem rápido do primeiro canto. O que acontece no primeiro canto para você entender o que é o segundo, né? Tem um sacerdote, o sacerdote de Apolo, um cara importante lá, dentre os sacerdotes de Apolo, que é o Crises. Ele pede que o Agamenon devolva a sua filha, que foi pega... foi raptada numa investida dos gregos. Ele não devolve, fica bravo ainda, né? E faz uma ameaça lá ao sacerdote. O sacerdote, ele ora a Apolo, que intercede por ele, mandando uma epidemia que mata uma galera lá dos gregos, que são chamados às vezes de aqueus, de dânaos, de vários outros nomes lá. E numa reunião convocada por Aquiles, Aquiles discute com Agamenon por causa desse problema aí todo gerado por Agamenon, e Agamenon diz que vai devolver a filha do sacerdote, mas vai ficar com outra moça raptada, no caso por Aquiles, né? Uma moça que com um nome muito parecido, né? A primeira era Criseida e essa aqui a Briseida, ou Criseide e Briseide, né? O Aquiles fica muito chateado com isso, eles quase brigam, mas aí a deusa Atena interfere e ele obedece a ela. Ele não vai matar ninguém, não vai brigar. E depois ele acaba entregando até a moça, a Briseide, para o Agamenon. Ele pede ajuda para a mãe dele, a deusa Tétis, uma deusa dos mares lá, que por sua vez pede ajuda a Zeus, que, como a gente viu no final do primeiro canto, ele fica meio em cima do muro ali. Ele tem uma tendência a aceitar, porque ele deve para ela um favor, né? Mas ele fica meio em cima do muro. E assim acaba o primeiro canto, tá? Um resumo recorde aqui, provavelmente. E aí a gente entra no canto 2 já sabendo do seguinte. Aparentemente, enquanto está todo mundo numa boa, todos os deuses e homens tranquilos lá, o Zeus está super inquieto, ansioso, pensando no que ele pode fazer para ajudar o Aquiles em nome da Tétis, e também como é que ele vai prejudicar os aqueus, os gregos, que estão sob o comando de Agamenon, né? O Aquiles, só para ficar claro, ele não é troiano, tá? Lembrando que a Ilíada é sobre Ilion ou Ilion, que é um dos nomes... é o nome de fundação da cidade de Troia, então por isso Ilíada, né? É um livro sobre Troia, mais especificamente sobre a guerra de Troia, se bem que o livro em si, ele gira em torno da ira, da cólera do Aquiles, né? Como diz na primeira linha, na primeira parte lá do primeiro canto, né? Primeira linha do primeiro canto. Então aqui a gente começa vendo o Zeus preocupado em saber como é que ele vai fazer isso, né? Para resolver esse problema, ele resolve enviar um sonho enganoso a Agamenon. A gente vê aqui uma espécie de personificação, é como se o sonho fosse alguém, né? Fosse um ser, uma espécie de demônio, alguma coisa assim. E ele conversa com o sonho, não, você vai lá para o Agamenon e vai dizer isso, isso e isso, vai fazer ele sonhar com isso, com isso. E aí o narrador descreve o sonho, né? O sonho é basicamente o seguinte, ele vai dizer para o Agamenon que se ele for atacar os troianos naquele mesmo momento, né? Vai lá agora, é um momento propício, ataca os troianos que vai dar bom. É basicamente isso. O Agamenon acorda contando isso para todo mundo, todo cheio de si, também com aquela ganância nos olhos, assim, né? Mas ele convoca o conselho e diz que quer fazer um teste. Ele conta para o conselho, né, para os comandantes, para os sábios ali, ele conta o sonho que ele teve, ele está muito confiante naquilo, mas ele disse que quer fazer um teste para saber o quanto os seus exércitos queriam mesmo lutar. É como se fosse um teste tanto de ânimo quanto da índole do exército, né? Isso fica mais claro nos discursos que eles fazem à medida que o tempo vai avançando, que o livro vai avançando, né? O texto vai citar uma grande ferramenta histórica aqui da mitologia que está com o Agamenon, que é um cetro. É um cetro que pertencia muito anteriormente a Zeus, né? O cetro foi feito não sei por quem e entregue a Zeus. Esse cetro Zeus passou para outro cara, que passou para outro cara, foi indo assim até chegar na mão do Agamenon. Por que isso aqui é importante?
essa é uma ferramenta importante de poder, porque é um cetro, né? O simbolismo do cetro é justamente, né, da governança. E por que é importante falar que é aquele cetro lá que pertencia a Zeus? É como se ele traçasse uma linhagem de reis, não pela genealogia exatamente, mas por essa autorização de Zeus, né, que foi dando o seu cetro e agora foi parar na mão do Agamenon. Então talvez seja por isso que ele tem esse poder bélico e, mais importante, político, né, maior do que todo mundo. Uma outra ferramenta importante que apareceu anteriormente, que eu acabei não falando porque não me chamou a atenção, foi a égide de Zeus, tá? Que era como se fosse um grande escudo lá que Zeus usou para enfrentar os titãs, eu acho que é. Depois eu tenho que dar uma olhada melhor. Se eu não me engano, era um escudão assim que tinha, eu acho que o rosto da Medusa e tal. Enfim, e aqui eu lembrei disso porque no canto 2 ela aparece de novo, né? Essa égide, esse escudão aí aparece de novo, mas eu vou falar disso mais pra frente. Bom, aqui apareceu só esse poder simbólico aí do cetro, né? Bom, então qual é a ideia? O Agamenon disse que ele vai fazer um discurso super desmotivador lá, como de fato ele faz, um discurso alarmante pro povo, né, pros exércitos, dizendo o contrário, ele faz uma mentira. Ele diz que Zeus fez ele sonhar com a derrota deles, mandando, na verdade, que eles fossem embora para eles não serem derrotados. Não vai dar certo conquistar Troia, vão embora. E ele começa até a usar algumas desculpas, assim, é bem convincente o discurso dele, é isso que é interessante, né? Porque ele não fala só isso. Ele fala assim, e outra coisa, os barcos já estão todos ferrados lá também, as nossas famílias devem estar com saudade, e até aqui já foi bom, não foi? A gente saqueou bastante coisa, acho que tá na hora de a gente voltar mesmo, é melhor do que a gente arriscar isso aqui e perder, né? Porque o Zeus falou que não tá com a gente. Enquanto, na verdade, o Zeus não estava mesmo com ele, mas tinha mandado um sonho dizendo o contrário. Ele queria enganar o pessoal para ver o que ia dar, né? E ele combinou isso com os conselheiros para que depois que ele fizesse esse discurso alarmante, desmotivador aí, os conselheiros, por sua vez, tentassem reanimar o povo. E ele queria ver o que ia dar. O problema é o seguinte, ele faz um discurso e a Hera fica sabendo. A Hera, né, a deusa lá a deusa Mor lá do panteão, ao lado de Zeus, fica sabendo e lembrando que ela estava do lado tanto do Aquiles quanto do Agamenon. Ela fica sabendo desse discurso dele, desse problema aí, né? E ela intervém. Como é que ela faz? Ela envia Atena para falar com Odisseu para tentar fazer eles mudarem de ideia. Tá? É a Atena que vai lá de novo, aquela mesma que refreou lá o impulso mortal do Aquiles Pés Velozes, né? Ela vai lá falar com Odisseu. Bom, enquanto isso, tá todo mundo meio desanimando de fato, né? Com o discurso do Agamenon, como era de se esperar. E tem um cara lá que é o Tércites, que ninguém gosta dele. Ele é odiado tanto pelo Agamenon quanto pelo Aquiles, o texto diz, né? Ele é um cara desse maluco assim que fala mesmo, sabe? Não tem travas na língua, não tem muito medo de morrer. Ele nem é comandante nem nada, ele é só um cara lá. E aí ele aproveita essa situação para jogar as coisas na cara do Agamenon. Ele fala que o Agamenon não fazia direito às coisas, não comandava direito, pensava só nele mesmo e tal. Enfim, ele fala tudo que ele pensa sobre o Agamenon. E acontece o seguinte, o Odisseu, ele manda ele calar a boca lá, e ele fica do lado do Agamenon, né, e diz que esse cara aí fala sem pensar sobre os reis. Ele diz assim, você nunca deveria dizer isso sobre as pessoas mais poderosas. E se você fizer de novo, eu vou tirar sua roupa, você vai andar pelado, vai apanhar e vai embora pelado pro seu barco, pra nau, né, pra sua embarcação. E ele falando isso, ele termina ali, ele pega o cetro dele mesmo, do Odisseu. O Odisseu também tinha um cetro, porque ele também era um rei, né? E ele dá umas pancadas nesse Tércites aí, que fica com as costas marcadas lá, cai no chão, chora. Aquele cara até chora, né? Todo machão e chora. Aí tem um pessoal atrás que ri, né? O pessoal que tá assistindo ali, uns personagens secundários. E a gente descobre pelos personagens secundários que mesmo depois de todas essas coisas aí ditas sobre Agamenon, que parecem ser fato até, o Agamenon ainda gozava de algum prestígio entre eles como um bom governante. E eles gostavam também muito do Ulisses. O Ulisses é o cara ali também, ele tem muita reputação. Bom, vem o discurso do Ulisses dizendo que eles deviam lembrar de uma visão que eles tiveram um tempo antes, de umas águias lá que vêm atacar, não sei o que, vem atacar uma serpente, acho que é, e essa serpente dá um cacete nas águias, uma coisa assim, é uma história meio esquisitinha ali, e ele interpreta isso como um presságio, né? Na interpretação dele, aquilo significaria que eles deveriam continuar lutando, continuar essa guerra, por pelo menos mais um tempo, porque eles certamente sairiam vitoriosos, porque tinha uma profecia, inclusive, que dizia
que a vitória deles só viria no 10º ano de batalha, ou seja, a gente descobre ali que eles estão há uns 10 anos guerreando já, né? Eu não sei se eles tinham falado isso antes, mas aqui a gente descobre o tempo já que eles estão... Pelo menos aqui a gente já fica sabendo, né? Ou é mais uma vez que é dito isso. Bom, tem outro rapaz lá, é um senhor na verdade, que é o Nestor, eu tinha falado já dele no primeiro canto, ele é um sábio, um idoso lá que é bem quisto lá pelo Agamenon, e ele também começa a discursar, ele concorda com Ulisses, diz que sobre o fato de que eles teriam que continuar, e ele também tenta incentivar o povo então a continuar na batalha. Quando ele termina o discurso, um discurso inflamado, lá e tal, o pessoal fica tudo animado, o Agamenon pega a palavra de novo, elogia o discurso do Nestor, e usa isso como uma desculpa para parecer que ele está considerando voltar atrás no que ele disse e continuar assim a batalha, mesmo que Zeus esteja contra eles, entendeu? Inclusive ele usa isso também como uma desculpa para o caso dele voltar atrás e reatar com Aquiles. É bem curioso isso, como de fato vai acabar acontecendo, né? Pelo que a gente sabe, mas aqui não tem nada a ver ainda com essa parte. Bom, depois disso, ele ainda ameaça com morte aqueles que quiserem desistir da batalha. Então veja, com isso ele quer ver quem são os honrosos, né? Aqueles que estão não só com vontade de guerrear, mas que têm alguma honra, né? Para serem chamados de guerreiros aqueus, né? E tá, aí a galera se convence de continuar a batalha, eles fazem um monte de sacrifícios a Zeus, o maior sacrifício é feito justamente pelo Agamenon, o Zeus não tá nem aí, né? Porque ele nem tá do lado dele. E aí a gente tem uma noção bem mais completa também, uma noção maior sobre o tamanho do exército, porque eles são aqui descritos de novo como um enxame, só que aqui ele vai dando uma descrição mais ampla, assim, naquele monte de povo, cada um falava uma língua e tal, governados por comandantes diferentes, né? Nessas alianças malucas que eles fizeram aí. E é uma galera incontável de guerreiros que se arruma e tal e começa a ir para a batalha, né, atrás dos troianos. Ele diz que, então, Atena está acompanhando os reis e ela está se servindo justamente da égide de Zeus, né? Isso aqui é a forma dele dizer que, eu não sei se literalmente, mas pelo menos é uma maneira de dizer que eles têm uma proteção divina muito forte ali, né? Porque a égide, lembrando, como eu disse, é aquele escudo mágico lá, místico, que Zeus usou para combater os titãs, né? Que não era pouca coisa. Depois você procura no Google aí. Nesse trecho aqui acontece uma outra coisa também, que é a volta mais enfática do Rapsodo, né? O narrador, que ele volta a nos lembrar de que é um Rapsodo, né? Um cara ali que está cantando ou contando essa história, que é uma história lendária pra gente, inspirado pelas musas, que ele a quem ele reclama desde o início, na primeira linha, né, do livro, e aqui de novo, né, que são as musas são aquelas deusas com conhecimento do que aconteceu de verdade na história, de quem justamente dizia-se que vinha a inspiração para os artistas, né, para os poetas, para os cantores, para os bardos, né, enfim, e o Rapsodo, então, ele volta bem aqui nesse trecho, porque ele diz que as musas o lembraram também de quem são os comandantes, todos os comandantes das embarcações que eles têm, né, das naus, como são chamadas, né? E aí ele começa um trecho que é bem tedioso, assim, que é uma lista, tal como as listas de genealogia da Bíblia, em que não é só uma genealogia, a genealogia por si é importante, ela revela um monte de coisa da história, inclusive ela dá um grau assim de veracidade para a história, né? Mas no meio da genealogia, a Bíblia acontece assim também, muitas informações valiosas são postas ali, né? Então ele começa assim, ele faz uma lista com esses nomes dos comandantes. Essa é justamente a desculpa que ele usa, olha que interessante, não é só uma lista, essa é uma desculpa que ele usa para fazer a genealogia, né, dos povos, para mostrar a origem divina da linhagem dos povos gregos, né? Inclusive de vários personagens. E aí ele menciona por nome, né, alguns personagens muito importantes. Vou citar dois aqui só, que são os dois Ajax, né? Tem um Ajax que é uma espécie de substituto do Aquiles, é o mais poderoso... Ei, mosquito chato. É o mais poderoso guerreiro entre eles. Ele também tem um escudo gigante, assim, que é descrito de um jeito meio doido lá, como se fosse uma torre, assim, né, que ele usa. É um cara grandão. É mais ou menos a descrição que se faria, eu acho, do Hércules, né? Que na Ilíada é chamado de Heracles, que é o nome grego dele. Bom, depois disso aí, dessa longa descrição, você tem que encarar, tá? Leia rápido, leia do jeito que você quiser, mas leia a lista, porque algumas coisas vão ficar na sua cabeça ainda. No finalzinho do canto 2,
os troianos são o foco da história. Oh meu Deus, mosquito miserável. Os troianos é que viram o foco da história. A gente não tinha ido pro lado deles nenhuma vez ainda, né? Então nesse final aparece uma deusa mensageira, o nome dela é Íria, e ela vai falar lá com o Heitor. Ela vai lá, fica entre os troianos, e ela começa a se passar por um troiano para se dirigir ao Heitor, né? E o que ela faz? Ela tenta sugerir ou orientar o Heitor que ele fizesse algumas alianças com outras cidades ali, porque aquele povo que está junto no exército, vindo atacar eles, como ela mesma conta ali na voz de um cara que é um vigia, né? Ela faz de conta que é um vigia troiano e fala aos troianos, principalmente ao Heitor, né? E ela conta que os exércitos gregos estão vindo, né? Os aqueus estão vindo, e ela sugere, porque aqueles povos são todos misturados, cada um falando sua própria língua, que ele faça alianças, né, para tentar enfraquecer esse ataque, né? Mas ele percebe que não é o sentinela ali que está falando com ele, e ele dispersa os troianos e tal, ele não quer saber nada disso aí não. E aí é mais ou menos aqui que acaba o canto 2, tá? É mais ou menos aqui que acaba. Eu vou soltar outros vídeos, alguns menores, ou talvez outros maiores, de outras pessoas, também fazendo resumos sobre os outros cantos, inclusive esses que eu já estou fazendo, para a gente ter outras visões, alguns vídeos menores, para ajudar o pessoal, que a gente quer dar todas as ferramentas para você ler bem a Ilíada, entender bem a Ilíada. Quem sabe mais para frente a gente faça até uma leitura de fato aqui de cada canto, né? Não é tanta coisa assim, pelo que eu percebi, fiquei interessado em fazer. Então, por enquanto é isso, tá? Até o próximo vídeo, bom, e até mais.